Sejam bem-vindos. Esta é a primeira, de uma série de aulas, de encontros que vai acontecer aqui na Academia do Gerente, e esse aqui é um módulo especial que nós elaboramos e ele estará, sendo, como é que é, colocado dentro da plataforma como um módulo especial, que é o que nós estamos chamando de Mentoria Express. A gente elaborou esse programa para acelerar o aprendizado, levar os alunos e alguns convidados que nós fizemos para alavancar a carreira, alavancar, fazer um movimento de num primeiro momento de capacitação pessoal, profissional, para que esses indivíduos, né, que estão aqui na academia do gerente, que nos acompanham, façam movimentos progressivos dentro do seu trabalho, façam melhorias nas suas equipes, no seu trabalho, e sejam vistos pelas empresas como alguém capaz, de ocupar cargos, mais altos na hierarquia, ganharem mais, etc, etc, que é o objetivo principal da academia do gerente. Então vamos lá direto ao ponto, este é a primeiro encontro, é a primeira aula da Mentoria Express Academia do Gerente, certo? Eu espero que vocês acompanhem, que esta primeira aula ela está gravada num formato diferente. As próximas, possivelmente serão as gravações dos encontros online. Eu espero que todos aproveitem este material o máximo possível. Eu vou dar aqui o meu máximo possível, espero que você aí também dê o máximo possível. Vamos lá então já direto ao nosso assunto. Eh Então esse programa foi elaborado para acelerar aí o aprendizado e os movimentos dentro do trabalho de cada um aí nas suas empresas. É importante, relembrar sempre, né, eu sempre estou relembrando disso, que o método da academia do gerente, o método que nós ensinamos aqui, ele é composto de 3 partes, porque eu acho que são essas partes que podem, juntas, levar o aluno, levar a pessoa a compreender todos os conceitos e se tornar alguém hábil, alguém competente, alguém proficiente em liderança e gerenciamento, que é o objetivo principal. As 3 partes, eh, que a academia do gerente explora e divulga é mente, no sentido de mentalidade, mapa, no sentido de entender, de saber situar-se no mundo, situar-se na empresa, situar-se na vida, situar os mapas da vida, saber desenhar mapas, fluxogramas, e saber entendê-los, para melhor transitar no mundo, certo? E o terceiro ponto é o método, o caminho, né, método no sentido de que é o caminho para se atingir as metas e os objetivos, este é o significado da palavra método. Então, o terceiro elemento, a terceira parte do método que a academia do gerente, explora e ensina é as metodologias, as ferramentas, as técnicas de gerenciamento que garantem então os resultados de curto, de médio e de longo prazo. Então, resumindo este primeiro slide, estas são as três principais áreas, partes, módulos do método da academia do gerente. Mente, criar uma mentalidade, mapa, saber enxergar o mundo, método, ferramentas, metodologia, um passo a passo para a liderança e o gerenciamento. Os 3 elementos conjuntos é que formam esse composto suficiente para tornar as pessoas capazes. Hoje, então, esse trabalho, ele terá a duração de 10 encontros, ele começou ontem à noite, no dia 5 de outubro, e terminará dia 7 de dezembro, então serão 10 encontros. Ontem foi o primeiro encontro, então nós vamos ter de 2 a 3 encontros falando sobre mente, de 2 a 3 encontros falando sobre mapa e de 2 a 3 encontros falando sobre métodos, certo? É assim é que vai se dividir, estes encontros nossos. Hoje, então, especificamente, é o nosso primeiro encontro, nós vamos falar exclusivamente sobre mente, certo? E é o conjunto dessas 3 partes é que configurarão, né, tudo aquilo que a gente quer
expor aqui que a gente acredita ser capaz, certo? Então, é importante notar neste primeiro slide de que a gente faz uma afirmativa aqui, e essa obviamente não é uma afirmativa minha, né? De que tudo que existe no mundo físico primeiro foi idealizado na mente, certo? Então, eu quero que tu observe ao teu redor, né, esse computador, esse telefone que você está me assistindo agora, a caneta que você possa ter na mão, o caderno, a mesa, tudo o que está à tua volta, em algum momento, eh, foi idealizado na mente de uma pessoa, né, que pensou naquilo, que estruturou um negócio, que fabricou aquilo, né. Então, para que você tenha posse, para que você possa usufruir de tudo que está à tua volta, a casa que você mora, al em algum momento ela foi idealizada na mente de alguma pessoa. Então essa afirmativa ela é bem universal, bem ampla, mas é importante que você tenha isso em mente, que tudo o que existe no mundo físico primeiro foi idealizado na mente. E nós poderíamos estender então ou aprofundar esse conceito filosófico no sentido do universo, dos mundos né, do mundo universal, das galáxias, né, como é que é, dos sistemas orbitais, das galáxias, dos planetas. Tudo o que existe, porque é um mundo físico, também foi idealizado um dia na mente eh, de uma mente superior, de Deus, da consciência cósmica, da consciência universal, seja o nome que a gente queira dar para isso, certo? Mas neste aspecto também ele foi primariamente, ordinariamente, idealizado em alguma mente. Para os propósitos, né, do nosso estudo aqui, nós levaremos em consideração 3 elementos que compõem, né, o mundo aonde a gente transita. Este é a Academia do Gerente se dedica ao mundo do trabalho e nós nos restringiremos, obviamente, ao máximo o nosso trabalho para refletir sobre o mundo do trabalho, sobre a nossa ação no mundo do trabalho. Neste sentido, nós consideramos 3 elementos: eu, os outros, né, sejam esses os outros, todas as outras pessoas que eu tenho contato, né, no mundo do trabalho, os meus liderados, os meus líderes, os meus superiores, os meus chefes, os meus colegas, os clientes, fornecedores, etc, etc, etc. Todas as pessoas que comigo entram em contato são os outros. E os ambientes físicos, né, nas quais se dá o encontro do eu com os outros, né, é onde se dá a realização dos trabalhos, sejam eles comerciais, industriais, de serviços, pequeno, médio, grande, mega grande, não importa o tamanho, não importa o objetivo, o objeto daquele negócio. O os conceitos que nós vamos ver aqui são conceitos universais e eles servem para qualquer ramo de atividade, certo? Então, nesse aspecto, repetindo, né, os 3 elementos de análise que nós levamos em consideração na Academia do Gerente para, eh, como é que é? Para expor os nossos métodos, eles levam em consideração esses 3 elementos: eu, os outros e o trabalho. E a gente estuda, analisa esses 3 elementos de forma separada. Primeiro, nós vamos começar entendendo o eu, depois os outros e depois o mundo do trabalho. Por uma simples razão: quando eu estou analisando, estudando, discutindo sobre o eu e os outros, é deste material, é desta matéria-prima que nós extrairemos as ferramentas, as metodologias, os conceitos para, a liderança. Então, eu me tornarei um líder quando eu compreender muito bem, né, o eu e os outros. E quando eu trago para análise os ambientes do negócio, eu estarei lidando com me habilitando, né, as competências de gerenciamento, certo? Então, no que diz respeito ao eu, é importante
começarmos, e agora a gente começa então no objetivo, até agora eu acho que eu só fiz um prelúdio, e eu quero expor então agora o objeto principal desta aula e da aula seguinte, que é explorar, né, e para que a gente possa compreender e explorar o eu, certo? Neste sentido, vamos entender que os pensamentos, todas as pessoas, eu, você, todos ao teu redor, temos pensamentos. Estes pensamentos eh, definem as nossas escolhas. Estas escolhas definem os nossos comportamentos. Os comportamentos definem as nossas emoções. E estas emoções definirão os nossos próximos lançamentos. E assim, a- é- é- é, isso ocorre num looping infinito. Os nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa, define as nossas escolhas definem a nossa ação, o nosso comportamento gera em nós memórias dessas experiências que elas se transformam em emoções, e estas emoções, esse estado emocional, fará com que nós pensemos novamente. E isto ocorre, então, num looping infinito. Dito isso, eu preciso fazer uma afirmação, e depois até o final da aula a gente vai entender isso, é de que você não é a tua mente. Você não é os teus pensamentos. Eu não sou a minha mente. Eu não sou os meus pensamentos. Como isso, Iba? Vamos com calma que a gente vai explorar bastante esse conceito. Tudo aquilo que eu penso, né, e tudo aquilo que eu penso se transformará em escolhas, em comportamentos e emoções. Tudo aquilo que eu penso, ele tem um referencial, tem um motivo por qual eu penso daquele jeito, daquela forma, com aqueles conceitos. Este referencial, via de regra, é a família, o mundo social onde eu vivo, o mundo as relações que eu tenho no trabalho ou o tipo de trabalho que eu tenho, a religião que eu tenho, ou que a minha família teve, ou que eu tenho contato, ou que eu deixei de ter contato, ou a religião que eu não tenho. Os conceitos políticos, o meio político aonde eu cresci, aonde eu vivi, aonde a minha família tem uma predominância, a escola onde eu frequentei, a escola que eu frequento, os meus colegas, aquele ambiente escolar. Então, quando a gente é, quando a gente está pensando sobre esses aspectos, é importante a gente entender que tudo aquilo que eu penso hoje tem um referencial anterior a mim, que vem desde quando eu nasci, da minha família, da escola, da religião, do mundo social, do mundo político e do trabalho. Todos esses elementos compõem tudo aquilo que está permeando os meus pensamentos o tempo todo. E todos esses pensamentos, vindos deste referencial, definirão a maneira como eu vejo o mundo, certo? É importante nós entendermos esse conceito de que nós somos fruto das coisas que foram nos ensinadas, ou do meio onde eu cresci, eu vivi, das coisas que eu mesmo escolho para mim. Naquele looping infinito de pensar, escolher, se comportar, se emocionar e voltar a pensar novamente. Tudo isso vai definir a maneira como eu vejo o mundo, a maneira como eu crio a minha realidade. Nesse sentido, se você quiser mudar a tua realidade, se você quiser mudar o teu mundo, se você quiser mudar os teus resultados, certo? Você terá de mudar os teus pensamentos. É assim que funciona, certo? Nós vamos ter que aprender a começar a mudar os nossos pensamentos. Porque eu vou repetir, porque se os meus pensamentos, né,
Se os meus pensamentos definem as minhas escolhas definem o meu comportamento, e o meu comportamento define emoções que eu guardo dentro de mim, e estas emoções gerarão os novos pensamentos. Se eu quiser modificar, né, se eu quiser modificar esse looping infinito, eu terei de pensar de uma forma diferente. Basicamente, aprofundando aqui, eu terei de me tornar uma outra pessoa, eu terei de desenvolver uma outra personalidade. Importante, no decorrer da história, aí nós vamos compreender bem isso, certo? E como é que se faz isso? Você precisará tornar-se, olha que bacana isso, você precisará tornar-se consciente. Consciente no sentido de não mais viver naquele looping automático. Não mais viver sob aquela mente que é tipo um macaco doido, um cavalo indomável que é irrefreável, que eu não tenho controle, certo? E que é uma coisa mais ou menos como um piloto automático ou um cavalo indomado, certo? Que corcoveia ao sabor das emoções. Isto é viver inconscientemente. Então, para começar a mudar os nossos pensamentos, eu terei de me tornar consciente, certo? Eu terei de me tornar um observador de mim mesmo. Eu terei de criar esta imagem, eu terei de criar este personagem, certo? Porque lembre-se que a gente falou anteriormente, nós não somos a nossa mente. Eu não sou os meus pensamentos. Neste sentido, eu posso, então, criar este personagem, este diretor de cinema que me observa. E quanto melhor for este personagem, quanto melhor for este observador, mais presente eu estarei para aquilo que eu penso. E mais fácil será eu modificar esses pensamentos, certo? Tornar-se a partir disso, né, quando eu consigo fazer isso, ao criar um personagem que está me observando, né, eu começo a me tornar consciente. Eu começo explorando mais esse conceito, eu começo a me tornar consciente e um observador de mim mesmo. Eu começo a me tornar consciente do meu inconsciente. Inconsciente no sentido do piloto automático, de fazer as coisas sem uma reflexão mais profunda, de estar no piloto automático. Então, tornar-se consciente dos teus estados inconscientes. Começar a observar o programa significa que você não é mais o programa. Começar a observar aquilo que você pensa significa que você não é mais os teus pensamentos. E isso faz total diferença na maneira como você cria a tua realidade, na maneira como você vê o mundo à tua volta. Consciência total é a tua meta. Lá na Academia do Gerente, o primeiro módulo sobre mentalidade, né, nós temos aulas específicas sobre essa questão do tornar-se consciente. Estar consciente também de quem você não quer mais ser. Aquele observador, aquele personagem que você criou, ele vai começar a fazer estas observações para você, no sentido de apontar para você mesmo quais são os comportamentos, quais são quais são as reações, quais são os pensamentos que você não quer mais para a tua vida. E é a partir destas observações, é a partir deste observador, que a gente pode chamar de consciência, é a partir desta consciência ativa em mim que eu inicio, então, os processos de mudança. Agora vamos falar um pouquinho sobre biologia. Células nervosas que não disparam juntas não se conectam e não se reprogramam juntas. E você pode controlar isso. Isso significa que para haver pensamentos, né, toda a atividade cerebral ela se dá através das células nervosas, dos neurônios, que tem elementos muito característicos, né? Ela é uma célula muito
característica que a gente aprende nos primeiros anos da escola, né? Aquela forma estrelada com um dendrito e né, com aquela cauda. Né? E a célula neurônio, ela é toda de atividade elétrica, certo? Então, um pensamento ele ocorre quando há essa interação entre células nervosas, né? Um pensamento, ele apesar de ser um objeto abstrato, nós não conseguimos ver um pensamento, nós não conseguimos desenhar um pensamento. Eu consigo escrever a ideia do pensamento, mas eu não consigo vê-lo, né? E nem localizá-lo dentro do nosso cérebro. Então, o pensamento, então, ele é um subproduto, ele é o resultado da interação de dois neurônios. Então, as células nervosas, elas não disparam juntas. As células nervosas que não disparam juntas não se conectam e não se reprogramam juntas. E este conceito, ele quer dizer que é você que controla isso. Então, aqui está um desenho muito simples de um neurônio e da interação entre dois neurônios, e que aí eu posso controlar o encontro destas células. Se eu for consciente, sou eu que controlo o substrato, o resultado dessas interações. Quando eu estou no piloto automático, quando é aquela mente do piloto automático, do cavalo indomável, daquela mente inconsciente, eu não tenho o controle. O resultado, né, as faíscas, o pensamento, ele é incontrolado. Quando eu me torno consciente, sou eu que controlo essas interações. Neste sentido, pensamentos, né, que definem as escolhas, que definem os comportamentos. Esses comportamentos vão gerar emoções que gerarão os pensamentos. O looping, certo? Então, esse é o estado, né, inconsciente. Agora vejamos uma outra característica do nosso comportamento automático. Nós acordamos pela manhã, via de regra, né? A gente faz a nossa higiene pessoal, tomamos o nosso café, tomamos um banho, escovamos os dentes, né? Via de regra, pegamos um transporte, vamos para o nosso trabalho, nos encontramos com pessoas, colegas, clientes, fornecedores, interagimos com pessoas durante o dia, no almoço, né? Temos interrelacionamentos os mais variados durante o dia. A gente se diverte, a gente se encontra com amigos, nós temos interações sociais, diversões, né? Passatempos. Temos encontros amorosos, família, né? Pessoas que conosco convivem, vivem, e voltamos a dormir. De novo, num looping, né? E que, se a gente for observar, num looping constante, como aquele ratinho que anda naquela gaiolinha, né? Permanentemente. Passa o dia inteiro rodando e fazendo as mesmas coisas. Note que, na grande maioria das vezes, nós estamos neste looping, muitas vezes sem perceber. Mas comece a observar. O ser humano é um ser de hábitos. Nós vamos formando hábitos. O nosso corpo começa a definir os nossos pensamentos, porque o nosso corpo começa a dizer: agora você faça isso, agora você faz aquilo. E isto é baseado com aquilo que a gente fez ontem, anteontem, anteontem, anteontem. Então, na medida em que a gente vai fazendo as coisas, o nosso cérebro corporal, não o nosso cérebro mental, uma parte celular, né, que nós temos, envia impulsos elétricos para o nosso cérebro para que a gente possa, fazer as nossas escolhas. Nesse sentido é que aquilo que eu penso define as minhas escolhas, e as minhas escolhas definem aquilo que eu penso, num looping contínuo, certo? Então, os nossos hábitos diários, eles se tornam hábitos desta forma. E aí, o que acontece? Os mesmos pensamentos geram as mesmas escolhas, que geram os mesmos comportamentos, que geram as mesmas emoções, que geram os mesmos pensamentos, e que geram os mesmos resultados, e que geram a mesma realidade.
certo? Os mesmos pensamentos gerando a mesma realidade. O mesmo eu, né, e a mesma realidade. Não há espaço para mudanças, não. E aí eu olho os meus resultados, eu olho, né, o meu mundo à minha volta, eu olho a minha realidade, e se por vezes, se for o caso de eu não estiver contente, certo? Eh, eu me queixo do mundo, eu seja lá quais forem os pensamentos que se tem sobre isso. O que a gente quer explorar nesta aula hoje é que a gente tem um mecanismo, nós podemos criar um mecanismo próprio nosso, que é independente das outras pessoas, é independente do governo, é independente do país onde eu vivo, ele é somente meu para mudar a minha realidade. Neste sentido, novos pensamentos gerarão novas escolhas, que gerarão novos comportamentos, que gerarão novas emoções e que gerarão novos pensamentos. Um novo eu, né, me transformando num novo eu, num novo personagem, numa nova personalidade, com uma nova realidade. Então, o conceito que a gente quer explorar, né, nesse tema de hoje é isso. Para mudar a nossa realidade, eu preciso mudar a mim primeiro. E para mudar a mim mesmo, eu tenho que começar pelos meus pensamentos. Por último, já nos encaminhando para o final, eu quero trazer o que o Abraham Maslow, que é um psicólogo do início do século XX, eh, ele trouxe várias contribuições para a análise do mundo das empresas, mas talvez a mais famosa, a mais conhecida é a pirâmide de Maslow, a escada de Maslow, ou, né, a espiral ascendente de Maslow, que fala sobre que o ser humano ele tem ele tem necessidades que elas são progressivas e que uma não se dá antes da outra e que o ser humano cumpre uma escala de necessidades que ela é progressiva, né, em uma forma de escada. Quais são essas necessidades? A primeira delas, a mais básica, a que está no primeiro degrau ou que está na base da pirâmide, é a da sobrevivência. O ser humano vai, em primeiro lugar, buscar o que comer, o que beber, o conforto térmico. Esta é uma primeira necessidade. Ele não vai fazer outras coisas se ele não tiver estas necessidades atendidas. A primeira coisa que se faz, né, quando se tem fome e sede, é buscar comida e bebida. Eu não vou buscar outras coisas. Num segundo momento, ele vai buscar, satisfeito esta primeira necessidade, no momento em que o ser humano sabe, né, que ele já tem aquela primeira necessidade fisiológica atendida, ele vai buscar abrigo, proteção. Ele vai buscar locais onde ele possa se sentir abrigado e protegido. Depois dessas duas primeiras atendidas, ele vai buscar socializar, formar uma família, formar uma comunidade, vai buscar agregados, pessoas à sua volta para formar uma comunidade, porque ele já tem as suas necessidades fisiológicas básicas atendidas e já tem a sua proteção atendida. Então ele vai buscar socializar, vai buscar formar uma família, formar uma comunidade de vizinhos, se tornar um ser gregário. Atendido essas três primeiras, ele vai buscar elementos de autoestima, elementos que façam ele dizer para ele mesmo que ele tem conquistas, ele conquistou um território, ele conquistou determinadas coisas. Isto é um termo de valorizando a autoestima pessoal. E depois que ele conseguiu todos esses 4 elementos, ou esses 4 estágios, ele vai buscar por autorrealização, ou por espiritualidade, ou por transcendência. Ele vai tentar entender o motivo desta jornada, por que se faz isso, por que existe tudo isso, qual o sentido de tudo isto, certo? Então, o que Maslow quis dizer para nós é que existe na jornada humana essa escada de valores, essa espiral de valores que ela é ascendente dos das necessidades mais básicas para as necessidades mais transcendentais.
E eu falo sobre isso porque na próxima aula nós vamos falar muito sobre essas questões do mais básico ao mais transcendental, sobre o ponto de vista do eu, do ser humano, da minha vida e não da vida, como é que é, da sociedade ou da humanidade em geral. Nós vamos trazer isso para o plano pessoal, certo? Então, encerrando esse encontro de hoje, especificamente sobre a primeira parte da mentalidade, eu quero deixar essa mensagem aí. Nós precisamos, finalizando ou resumindo o assunto desta noite, se trata da apreensão desse conceito principal, certo? De que para operar mudanças significativas de longo prazo, consistentes na nossa vida, nós precisaremos operar mudanças nos nossos pensamentos. Eu terei de me tornar uma outra pessoa, uma outra forma de pensar. Ok? Obrigado e até o próximo encontro.